Hoje nós vamos iniciar falando sobre o capítulo 2 do livro Milagres de Jesus, que o título é O Toque da Purificação e a Palavra. A partir desse estudo nós já vamos começar a compreender de fato como extrair vida do que eu estou lendo na Bíblia, né? Como é que a Bíblia vai deixar de ser apenas um livro de história para mim e vai ser agora a palavra do Deus vivo, poderosa, curativa e criativa. Então, vamos nesse momento nos ajoelhar para que a gente possa clamar ao nosso Deus, para que Ele nos ajude, para que a gente possa compreender a palavra. Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos ao Senhor, Pai, que nesse momento Teu Santo Espírito esteja sobre nós, que o Senhor, Pai, fale conosco, Pai querido, nesse momento com Tua palavra, e que em nome de Cristo Jesus, Senhor, o Senhor nos ajude, ó Pai, a verdadeiramente receber vida dessa palavra. Possamos aprender, Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós. Com tudo isso, Pai, que está escrito na palavra do Senhor. Que ela seja uma palavra viva e eficaz em nós nesse momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no livro Milagres de Jesus, começa uma citação de Lucas capítulo 5, verso 12 e 13, que diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então, nós vemos essa história, uma história bem conhecida, né? A história do leproso. Mas nós vamos entender que isso aqui não é apenas uma história para ser contada, para mostrar o poder de Jesus, que ele realmente tem poder em si. Jesus, quando ele fez esses milagres, ele não estava querendo chamar a atenção para a pessoa dele em si. Ele estava querendo nos ensinar coisas preciosas para a gente obter vida através dessas histórias. Como assim? Veja só. Eu vou ler aqui e a gente vai explicando detalhe por detalhe. Essa é uma das coisas escritas para podermos saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e é uma ilustração convincente de como, se nós acreditarmos, nós podemos ter vida através do seu nome. Uma cura tão maravilhosa nunca foi realizada desde o início do mundo. Daquele dia até hoje, a ciência médica tem sido impotente diante da temida doença da lepra. Foi a mais repugnante doença. Aqueles que tinham lepra eram afastados do convívio social, exceto daqueles que tinham a mesma doença. Eles eram considerados no mais alto nível de impureza. À medida que a doença progredia, os diferentes membros do corpo iam caindo. Era realmente uma morte viva. O homem podia olhar e ver a morte o afligindo, sempre avançando, e ele tinha certeza diante dele da final e completa morte. Para ele não havia nenhuma esperança. Este homem estava cheio de lepra. Ele estava evidentemente no último estágio da doença. Ela tinha começado a alimentar-se dos seus sinais vitais, e em um curto espaço de tempo ele cairia na sepultura. Foi então que ele viu a Jesus, e quando nós consideramos a sua condição, nós podemos apreciar a maravilhosa fé mostrada nas palavras: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Não havia a menor dúvida do poder de Cristo para salvar. Jesus imediatamente respondeu ao clamor da fé, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra saiu dele. E aí ele diz agora: o pecado é uma doença dolorosa que está afligindo os órgãos vitais de todos os homens. Como a lepra, os homens estão cheios dele. Então veja, quando a gente começa a observar essas histórias, nós vamos começar a perceber por que eu consigo extrair vida dessa história, disso que está escrito. Por qual motivo? Porque na realidade você vai começar a perceber que quando a Bíblia mostra a história do leproso, ali a Bíblia está relatando a nossa história individual. Como assim? Você já viu que a Bíblia mostra sobre a realidade de cada ser humano? Vamos abrir aqui o livro de Isaías, capítulo 1. E nós vamos ver isso de forma clara. Veja como Deus olha para nós. Que muitas vezes em nossa vida cometemos pecado. Veja o que é que Deus fala. Vamos ler aqui Isaías capítulo 1, verso 4 a 6. Veja o que é que diz aqui. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás.
Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a condição do ser humano. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então veja, na realidade, nós vemos que essa é a condição de cada ser humano. Mas muitas vezes, por a gente não ver com nossos olhos físicos, a gente não consegue enxergar essa realidade. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele, o que é que Ele faz? Ele enxerga a realidade. E em vez de Ele fazer com que a gente olhe com os nossos olhos físicos, para preservar a gente dessa cena terrível, Ele diz, olha, você é assim, assim, assim. Por exemplo, muitos de nós nunca vimos o nosso coração. Não tem como a gente ver o que se passa realmente no coração. Então o que é que Deus faz? Deus olha e diz assim, olha meu filho, eu já vi. E seu coração é extremamente perverso e maligno. Eu não vou nem deixar você ver, estou te dizendo já o que é. E muitas vezes a gente não acredita que essa palavra é da gente mesmo. Deus está falando de nós. E quando é que a gente começa a enxergar isso que Deus já falou que é verdade? Quando uma situação aparece e a gente reage de uma forma que a gente não esperava. A gente reage de uma forma terrível, a gente se ira, a gente fica ali, né? Só que na verdade Deus já disse, você é exatamente assim. E se a gente cresce realmente que Deus está falando de nós, nós imediatamente iremos buscar a Jesus o remédio. Mas por a gente não enxergar de forma clara isso, a gente pensa, não é tão bem, não é bem assim. Mas quando vem as realidades, quando vem as situações do dia a dia, aí você começa a perceber que você realmente é assim. Então quando esse leproso se aproximou, Jesus está dizendo, olha, você também tem essa lepra do pecado. E quando ele se aproximou e disse, Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me? Jesus disse, quero ser limpo. E o que foi que operou a cura daquele leproso? Foi a palavra dita, quero ser limpo. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem ficou curado da lepra. E o que isso quer dizer para nós então? Queridos, Deus quer mostrar para nós claramente que, veja só, que o que ele fez com aquele leproso naquele dia, ele está disposto a fazer por mim nesse exato momento. Deus está disposto a verdadeiramente olhar para mim e dizer, meu filho, eu quero, fique limpo. Então, nós precisamos olhar para essa história e extrair vida dela. Como eu vou extrair vida? Quando eu olho essa palavra que foi dita para aquele leproso. Se eu olho para aquela palavra e digo, essa mesma palavra é dita para mim, Deus não precisa repetir para mim, dizendo, meu filho, eu quero, fique limpo, porque ele já falou. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela faz duas coisas. A primeira coisa que a palavra de Deus faz, ela cria. E como assim ela cria? Gênesis 1. Haja luz, houve luz, foi imediato. Então a palavra criou aquilo. Só que a palavra de Deus faz outra coisa. Ela sustenta o que foi dito. Então, Deus falou haja luz, mas existe luz até hoje. E por que existe luz até hoje? Porque a mesma palavra que criou é a palavra que sustenta a luz. Hebreus 1:3 fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que quando Jesus fala alguma coisa no Evangelho, ele não precisa aparecer em sonho para mim, em visão, para dizer a mesma coisa que ele já falou na Bíblia. Porque a palavra que está dita, ela sustenta o que foi dito. Então, se eu for até a Bíblia e entender que essa palavra que ele disse para o leproso é para mim também, então, quando eu leio quero ser limpo, quando eu creio nessa palavra que está escrita ali, aquele poder, aquela virtude que está na Bíblia, passa a acontecer em minha vida. É isso que Jesus está querendo ensinar para nós. É assim que a Bíblia se torna um livro vivo. Veja só, uma promessa que tem dizendo para nós aqui em Zacarias capítulo 13, verso 1, diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Então Deus disse, haverá uma fonte aberta para você. Você vai ser purificado de todos os seus pecados. Olha o que é que diz aqui na página 16 do livro Milagres de Jesus, ele diz assim, Jesus não somente tem o toque da cura, mas as suas palavras têm poder para curar. O salmista diz no que se refere ao seu antigo povo. Olha o que é que diz no Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Então o que foi que operou a cura? O que é que sarou o povo? A palavra.
Marcos, lembrando da cura do leproso, relatando que Jesus o tocou, disse: "E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo." A palavra de Cristo também limpa do pecado. E foi para nós percebermos esse fato que a cura do leproso foi registrada. O Salvador disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto." Agora olha a palavra dita para nós: "Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado." Então Jesus está dizendo: a palavra que eu estou dizendo para vocês já limpa você. Então ele está dizendo, é por meio dessa palavra, por esse poder que você está lendo na Bíblia, que a purificação vem. A limpeza vem. Louvado seja Deus. Jesus nos quer limpos. E ele diz: nós acreditamos que a palavra e o toque de Jesus curaram o leproso? Então nós devemos saber que a mesma palavra e toque nos purificará do pecado. Aquele que não acredita que o Senhor pode limpá-lo do pecado, não importa quão vil ele possa ser, não acredita que a Bíblia registrou os milagres de Jesus. Então Jesus disse: quero ser limpo. Agora vamos analisar o outro detalhe aqui. Por quê? Quando nós vamos a Jesus, muitas vezes nos falta confiança no desejo e a vontade de Deus. E é isso que nós vamos analisar aqui agora na fala desse leproso. Por quê? Veja como ele chega para Jesus e fala: Senhor, se quiseres, bem podes limpar. Então ele não tinha dúvida que Deus podia fazer. Mas qual era a dúvida que ele tinha? A dúvida era se Deus queria fazer. E muitas vezes é assim conosco. A gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente duvida se Ele quer fazer. Então aqui diz assim: então, nós devemos ir ao Senhor com ousadia e confiança, maiores do que a do leproso. Ele sabia que o mestre tinha o poder para curá-lo, mas ele disse: Senhor, se quiseres. Deus nos deu evidência em abundância da sua boa vontade para nos salvar dos nossos pecados, que seria lançar descrédito sobre as suas palavras se disséssemos hoje: Senhor, se quiseres, pode salvar-me. Então hoje eu não posso dizer a Jesus assim: Senhor, se quiseres, me salve, por favor. Por quê? Porque ele já disse claramente na Bíblia que ele quer nos salvar. Então eu tenho que dizer a ele: Senhor, de acordo com a sua vontade, bem podes fazer isso. Porque a vontade de Deus já está revelada. A gente não precisa colocar dúvida e lançar descrédito sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus já foi revelada. E a vontade dele é que todos nós nos salvemos. Então 1 João capítulo 5, verso 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora aprendemos que é a vontade de Deus salvar as pessoas do pecado. Foi por isso que Cristo veio à terra para morrer. Não pode haver nenhuma dúvida que é a vontade de Deus limpar-nos de toda injustiça. Consequentemente, nós sabemos que sempre que nós vamos e pedimos pela purificação, naquele exato momento, ele nos ouve. Mas isso não é tudo. 1 João 5,15 diz: se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, a mesma confiança que você tem, que Deus te ouve, deve ser a mesma confiança de que você recebe o que você pede. Mas ainda que você não receba exatamente o que você está pedindo, mas só o fato de você ter buscado a Ele e Ele ter te ouvido, você já recebe um galardão. Isso é muito maravilhoso. Por isso que Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz: é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. O que é que significa isso? Todos que buscam a Ele recebem galardão. Pode ser que você não receba exatamente o que você quer, mas você vai receber alguma coisa. Louvado seja Deus por isso. Então ele diz: a palavra já foi falada. A palavra da salvação já foi adiante. Atos 13, 26. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. A palavra está cheia de poder para curar. Nós vamos ao Senhor dizendo: Senhor, eu sei que tens o poder para me purificar, e eu sei que o Senhor o fará. Então nós sabemos que Ele nos ouve. Nós não precisamos que a palavra quero ser limpo venha até nós, porque ela já foi falada. Então, quando nós sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos as coisas que desejamos dEle. A nossa fé se apropria do poder da palavra e da sua justiça em nós. Quem há que não necessite da libertação do pecado? É nossa se a recebermos. Milhares dizem que acreditam, no entanto, não encontram alívio. Para tais pessoas, os milagres de Jesus não são uma realidade.
não passam de histórias vãs. Quando eles recebem a palavra como ela realmente é de fato, a palavra viva de Deus, então eles acreditarão no Senhor Jesus Cristo. E acreditando, eles terão vida através do seu nome. Então, meus amados, é isso que precisamos. Deixar de ler como apenas uma história, mas como sendo algo vivo e real e prático. Jesus falou, ele não precisa falar de novo, porque uma vez que ele fala já é suficiente por toda a eternidade. Se você for observar, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Se você olhar cada dia para o sol, se você ver, por que ninguém aqui, ninguém, sai para o seu trabalho diário pensando, será que esse sol vai se manter hoje ali em cima? Por que a gente não faz isso? E seria até loucura, né, a gente ficar pensando nessas coisas. Da possibilidade do sol cair todo dia. Não existe isso. Por que já tem milhares de anos a gente aqui nessa terra, o ser humano sobre a terra, e ninguém fica se preocupando, eita, eu vou dormir, mas eu estou com ansiedade tão grande que o sol amanhã pode não sair. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente vê claramente que o sol está ali, e ele nunca falha, e ele nunca falhará. Por qual motivo? Porque no início Deus disse, para aquele sol ficar ali. Deus disse desde Gênesis, olha, que haja luminares. E a palavra de Deus estabeleceu e fixou eles ali, fazendo seu curso todos os dias, e ele não cai. E você vê que ninguém fica se preocupando se o sol vai cair ou não. Então, se eu posso olhar para o sol e ter a certeza de que ele vai continuar ali todos os dias, pela mesma palavra, pelo poder da mesma palavra, eu posso saber que eu posso viver uma vida também sem cair em transgressão. Amém. Assim como o sol não vai cair do seu curso, eu posso ser um cristão que crê na palavra de tal forma que eu também não vou decair do meu curso. Eu não vou cair em tentação. Então, por isso que os céus proclamam a glória de Deus. Você pode olhar para o céu todo dia e saber, o sol está lá. E eu também hoje, pela graça de Cristo, não vou cair. Então, que possamos retirar a vida dessa palavra. E que essa purificação que o leproso recebeu, a gente receba hoje e agora. E vamos orar por isso. E vamos crer que, de fato, nesse exato momento, Deus, em sua santa bondade e misericórdia, nos purificará de nossos pecados. Vamos fazer uma oração, então? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, nessa tarde, Senhor, nós queremos te pedir, Pai querido, por favor, purifica-nos, ó Pai, do nosso pecado. Queremos nesse momento clamar a palavra que está escrito. Quero ser limpo. Pai querido, por favor. Na verdade, nós queremos te agradecer, Senhor, porque essa palavra já foi falada para nós, Senhor. Por favor, nos ajude a crer nisso, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Nós queremos, nesse momento, suplicar que nesse exato instante, conforme essa palavra diz, todos os nossos pecados, Senhor, sejam removidos pelo poder de sua santa palavra. Senhor, somos leprosos, Deus. O Senhor nos mostrou isso. Não há coisa sã da cabeça aos pés. Mas, Senhor, que nesse exato momento, essa palavra, quero ser limpo, nos purifique agora, Pai, imediatamente de toda a nossa lepra espiritual. Que possamos ser limpos, ó Pai, completamente puros, completamente santos, irrepreensíveis, imaculáveis, como Cristo Jesus é. E nós te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor nos limpa por meio de sua palavra. Também clamamos a promessa que está escrito, vós já estáis limpos, assim seja, Senhor, pela palavra que vos tenho falado. Que assim seja, Pai querido. E te agradecemos por essa purificação, Senhor. Obrigado por nos purificar de toda injustiça, Pai querido. Obrigado pelo sangue de Jesus ministrado a nós. E que esse sangue, Senhor, esteja sempre, Senhor, lavando nossas vestes e purificando-nas no sangue do Cordeiro, Senhor. É o que te pedimos. E obrigado pela vida, Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.